O folclore digital, o iceberg das creepypastas clássicas. Antes da internet ser o que é hoje, antes das redes sociais polidas, dos vídeos em 4K e dos influenciadores, a web era um lugar mais escuro, mais vazio. Era como uma floresta vasta e desconhecida à noite. E o que os humanos fazem quando estão no escuro? Eles se reúnem em volta do fogo e contam histórias para espantar o medo. Durante milhares de anos, tivemos lendas urbanas. O homem do saco, a loira do banheiro, o caronista fantasma. Histórias passadas de boca em boca. Um amigo de um amigo me contou. Mas no início dos anos 2000, a fogueira mudou. Ela se tornou digital. O brilho azul dos monitores CRT em quartos escuros de adolescentes. Os fóruns como 4chan, Something Awful e depois o Reddit tornaram-se os novos acampamentos. E lá nasceu uma nova forma de folclore. Copy-paste. Copiar e colar. Blocos de texto compartilhados freneticamente. Histórias sem autor, projetadas para parecerem reais, para fazer você duvidar se aquilo que você leu na tela poderia pular para o seu quarto. Nós as chamamos de creepypastas. Hoje elas podem parecer datadas, algumas até engraçadas, mas houve um tempo em que essas histórias nos mantiveram acordados a noite toda. Elas foram a nossa mitologia. Hoje, nós vamos fazer a viagem definitiva. Vamos descer o iceberg das creepypastas clássicas, dos ícones que viraram filmes de Hollywood, até as narrativas obscuras de fórum que deram origem a tudo o que conhecemos hoje como terror digital. Apague a luz. A sessão de histórias vai começar. Nível 1. A superfície. Aqui estão os titãs, as histórias que ficaram tão grandes que escaparam dos fóruns e invadiram a cultura pop mainstream. Se você estava na internet em 2012, você conhecia esses nomes. O rei indiscutível, Slenderman, o homem esguio. Ele é fascinante porque nós sabemos exatamente onde e quando ele nasceu. 10 de junho de 2009, nos fóruns do site Something Awful, um concurso de Photoshop para criar imagens paranormais. O usuário Victor Surge postou 2 fotos em preto e branco de crianças em um parquinho com uma figura alta e sem rosto ao fundo. Ele adicionou legendas curtas que sugeriam sequestros. Aquilo explodiu. Slenderman não era apenas uma história, era um mito colaborativo. Centenas de pessoas começaram a criar suas próprias fotos, vídeos, relatos. Ele se tornou o bicho-papão da era digital. O medo de ser observado nas bordas da foto, na periferia da visão. O medo da floresta. E do outro lado do espectro, temos Jeff the Killer. Se Slenderman era o medo sutil, Jeff era o susto direto. A imagem daquele rosto branco pálido, sem pálpebras, com um sorriso cortado nas bochechas. Vá dormir. A história de origem é questionável hoje em dia. É cheia de angústia adolescente, bullying e violência exagerada. Mas por que funcionou? Porque Jeff era o medo da invasão domiciliar. O medo de acordar no meio da noite e ver aquele rosto pairando sobre você. A imagem, que dizem ser uma foto editada de uma mulher que cometeu suicídio, embora nunca provado, era tão perturbadora que se tornou um ícone instantâneo do terror edgy da época. Esses foram os nossos monstros universais, o nosso Drácula e o nosso Frankenstein digitais. Descemos para o nível 2. E aqui o terror ataca algo que amamos, a nossa infância. Esta é a era de ouro das Haunted Gaming Pastas, histórias de jogos amaldiçoados. O conceito é genial, pegar algo inocente e nostálgico como Pokémon ou Zelda e corrompê-lo. A obra-prima deste nível é Ben Drowned, Ben Afogado. Um universitário compra um cartucho usado de Majora's Mask de um velho estranho. O jogo já tem um save file chamado Ben. Conforme ele joga, o jogo começa a falhar. A música toca ao contrário. O personagem Link começa a pegar fogo sem motivo e uma estátua assustadora começa a segui-lo por todo o jogo. A frase que marcou uma geração: "You've met with a terrible fate, haven't you?" Você encontrou um destino terrível, não é? O que tornou Ben Drowned lendário foi que o autor Jadu Zabel não apenas escreveu. Ele gravou vídeos do gameplay corrompido e postou no YouTube em tempo real. Parecia real.
Foi o primeiro grande argue de terror disfarçado de creepypasta. E quem pode esquecer da síndrome de Lavender Town? A lenda de que a música da cidade fantasma, nos primeiros jogos de Pokémon no Japão, tinha frequências sonoras que faziam crianças cometerem suicídio. Era mentira, claro, mas a música era tão genuinamente perturbadora que todos nós queríamos acreditar. Nós compartilhávamos os arquivos de áudio originais com medo de ouvir. E, claro, Sonic S. O cartucho com o ouriço de olhos pretos sangrando. Eu sou Deus. Hoje parece brega, mas na época, a ideia de que um arquivo digital poderia possuir seu computador e falar diretamente com você era aterrorizante. O nível 2 nos ensinou que nossos refúgios seguros da infância não estavam a salvo. O terror podia vir disfarçado de nostalgia. Nível 3. O território das imagens malditas e das criaturas que nasceram exclusivamente no texto dos fóruns. Aqui, o medo é visual e viral. Vamos falar de Smile.otpg ou Smile.dog. A história era um clássico chainmail, corrente de e-mail. Dizia-se que se você visse a imagem original desse husky siberiano com um sorriso humano grotesco e dentes sangrentos, você começaria a ter pesadelos, a perder a sanidade. A única forma de se salvar era enviar a imagem para outra pessoa. Era o filme O Chamado, versão internet. O brilhantismo era que a história dizia que a imagem que você encontrava no Google era falsa. A verdadeira estava escondida. Isso criava uma paranoia. Será que eu vi a verdadeira e agora estou amaldiçoado? E então temos The Rake, o ancinho. Diferente de Slenderman, The Rake não tem terno, não tem classe. Ele é primal. Uma criatura humanoide, pálida, sem pelos, que agacha no pé da sua cama enquanto você dorme. A história é contada através de uma compilação de supostos registros históricos, diários de marinheiros de 1600, cartas de suicídio dos anos 60 e relatos de fóruns modernos. Ele foi construído para parecer um monstro que sempre existiu na periferia da história humana. O medo de acordar e ver algo que não é humano te encarando a centímetros do seu rosto. Essas histórias funcionavam porque elas pareciam arquivos encontrados, fragmentos de uma verdade horrível que vazou para a internet. Conforme descemos para o nível 4, a natureza do terror muda. Deixamos os monstros debaixo da cama e entramos no terror da burocracia, das regras e dos objetos impossíveis. Aqui nasce a Fundação SCP. Secure, Contain, Protect. Assegurar, conter, proteger. Começou no 4chan com uma única entrada, SCP-173. Uma estátua que só se move quando você não está olhando para ela e que quebra seu pescoço instantaneamente se você piscar. A genialidade da SCP não são os monstros em si, mas o formato. Tudo é escrito como um documento governamental ultra secreto, frio, clínico, cheio de dados científicos e censura. Isso transformou o terror em um universo compartilhado massivo, milhares de anomalias catalogadas. Não é sobre o susto, é sobre a escala do desconhecido que está sendo escondido de nós. E neste mesmo nível temos The Holders, os portadores. Uma série de 538 histórias. Cada uma começa da mesma forma. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá para qualquer instituição mental ou casa de recuperação. São instruções. Um guia de RPG macabro para encontrar objetos que, se reunidos, trariam o fim do mundo. As histórias são surreais, oníricas, cheias de testes bizarros e guardiões grotescos. Eles são 538. Eles não devem ser reunidos. O nível 4 nos assustava porque transformava o mundo em um grande quebra-cabeça perigoso, com regras que nós não entendíamos, mas que precisávamos seguir para sobreviver. Chegamos ao fundo. O nível 5. A rocha matriz das creepypastas. Essas histórias são anteriores ao termo creepypasta. Elas são o formato em sua forma mais pura. O diário de alguém que encontrou algo terrível. A obra-prima definitiva. Ted the Caver. Ted, o espeleólogo. 2001. Um site simples do Angel Fire. Um diário de um cara chamado Ted que encontra uma passagem estranha em uma caverna local.
Ele e seu amigo começam a tentar alargar a passagem para ver o que tem do outro lado. O terror aqui é claustrofóbico. Não há monstros pulando na tela. É o medo do espaço apertado, o som estranho que eles ouvem do outro lado do buraco, o sentimento de estar sendo observado na escuridão total debaixo da terra. É longo, é detalhado, tem fotos reais da caverna. É o ápice do realismo. Você lê e pensa, isso poderia ter acontecido. E anos depois, o sucessor espiritual, Pen Pal, do Reddit. Uma série de histórias contadas por um homem relembrando sua infância, percebendo que memórias inocentes eram, na verdade, sinais de que ele estava sendo perseguido por um estranho. A cena dos balões com recados, a cena sob a fundação da casa. Pen Pal não tem nada sobrenatural. É apenas a maldade humana pura, contada de uma forma que te dá um nó no estômago. Essas são as histórias que provaram que o terror na internet podia ser literatura. Podia ser arte. A era de ouro das creepypastas clássicas acabou. Por volta de 2014 ou 2015, a mágica começou a desaparecer. As histórias ficaram saturadas. O Slenderman virou filme ruim e tragédia real. Jeff the Killer virou meme de crianças. A internet perdeu a inocência necessária para acreditar nessas coisas. O terror evoluiu. Ele se transformou no analog horror do YouTube, nos espaços liminares, em formatos visuais mais sofisticados. Mas não podemos esquecer o que essas histórias fizeram. Por uma década, elas uniram milhões de pessoas em torno daquela fogueira digital. Elas nos deram pesadelos compartilhados. Elas nos fizeram olhar para a floresta, para nossos cartuchos de videogame velhos e para os cantos escuros do nosso quarto com um novo tipo de medo. Elas podem ser cringe hoje, mas elas foram o nosso folclore. E, de certa forma, aquelas silhuetas na neblina e aqueles sorrisos no escuro ainda vivem em algum servidor esquecido, esperando por um novo clique. Eu sou o Mr. Pesadelo. Se este vídeo te trouxe alguma memória assustadora daquela época, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais mergulhos no desconhecido. Até a próxima história.